Neste artigo temos duas objeções. A primeira diz que se temos dois contrários e um deles é infinito, necessariamente o outro contrário não poderia existir, pois o infinito já abrangeria tudo, não tendo assim espaço para o outro contrário existir. Isto ocorre com Deus. Como Deus é infinitamente bom, não haveria espaço para a existência do mal. Mas como o mal existe, logo Deus não existe. Já a segunda objeção diz que a existência de Deus não é necessária, pois as coisas naturais encontram seus princípios na natureza, e o que é livre encontra o seu princípio na razão humana e na vontade. Desse modo, não é necessário que Deus exista. Agora vamos ao em sentido contrário de Santo Tomás. Conforme é dito pelo próprio Deus, em Êxodos capítulo 3, versículo 14, eu sou aquele que sou. Logo, Deus existe. Respondo, a existência de Deus pode ser provada por 5 vias. A primeira via é a mais clara e parte do movimento. Podemos perceber que as coisas se movimentam no mundo. Todo aquele que se movimenta é movido por alguma outra coisa, ou seja, há mudanças, no mundo, os seres mudam. Então, está num estado, passa para outro estado. Então, como a gente vai ver, esses estados, ele coloca como conceito de ato e potência. A gente já vai entender melhor. Aqui aparece o conceito de ato e potência. Ato é aquilo que é e potência é aquilo que pode vir a ser. Santo Tomás dá como exemplo a lenha no fogo. O calor do fogo é ato que move a potência da madeira ou da lenha de poder ficar quente para ficar realmente quente. Então, essa lenha tinha possibilidade de ficar quente uma vez que estivesse no fogo, e ela passa realmente a ficar quente uma vez que ela está no fogo. Então, neste caso, houve um movimento, uma mudança na lenha. Ela não estava quente antes do calor do fogo e depois ficou quente por causa do calor do fogo. Ou seja, o calor do fogo a moveu. Podemos dizer, então, que quem move é ato e quem é movido é potência. Para que algo se mova, é preciso que um outro ser o movimente. Ou seja, sempre precisamos de um ser em ato para mover um outro em potência. Não podemos seguir esse raciocínio até o infinito, pois nunca teríamos um ser em ato que iniciasse todo o processo de mover quem estivesse em potência. Consequentemente, somos obrigados a parar em um ser que seja ato puro, ou seja, não seja movido por nada nem ninguém, e mova todas as coisas. A esse ser entendemos que seja Deus. Segunda via é tirada da razão da causa eficiente. O que é a causa eficiente? Causa eficiente é aquilo pelo qual um efeito foi produzido. Por exemplo, o calor é a causa eficiente da madeira esquentar. Encontramos nas coisas sensíveis a existência de uma ordem das causas eficientes. Por exemplo, para você existir, precisa que sua mãe tenha te gerado. Mas para isso, precisa da sua avó para gerar a sua mãe, da sua bisavó para gerar a sua avó e assim por diante. Não encontramos e não seria possível encontrar uma causa eficiente de si mesmo. Ou seja, você não pode ser a causa eficiente e o efeito de si mesmo ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, porque você não pode ser anterior a si mesmo. De um outro modo, você não pode se autogerar. Também não é possível que a causa eficiente proceda até o infinito. Na ordem das causas eficientes, a causa eficiente primeira vem antes das causas intermediárias, sejam elas muitas ou apenas uma, e as ou a causa intermediária vem antes da última. Se tirarmos a causa, tiramos o efeito. Essa é a base fundamental de todas as ciências, que todo efeito tem uma causa. Por isso, não pode nenhum cientista ser ateu. Continuando, se procedermos nas causas eficientes até o infinito, não teríamos a causa primeira. Não tendo a causa primeira, não teríamos a causa intermediária, e sem a intermediária, não teríamos a causa última. Desse modo, é necessário termos uma causa primeira, à qual nomeamos Deus. Terceira via é tirada do que é possível e necessário. Encontramos nas coisas aquelas que podem ser e não ser, aquelas que podem ser geradas e corrompidas, e consequentemente possíveis de ser e não ser. Impossível é todas as coisas da nossa realidade serem sempre, pois aquilo que pode não ser, em algum momento deixa de ser. Se todas as coisas podem não existir, em algum momento nada existiu no nosso mundo. Mas se isto é verdade, também agora nada existiria, pois aquilo que não existe não começa a existir, senão por outro que existe. Se, portanto, nada existisse anteriormente, seria impossível que outro começasse a existir, e desse modo nada existiria, o que obviamente é falso.
Portanto, nem todos os seres são possíveis, mas a existência de algum ser torna-se necessária. Não é possível que proceda a ser um infinito nas necessidades, que tenham necessidade de sua causa, assim como também ocorre com as causas eficientes, como já foi provado, na segunda via. Em outras palavras, não pode ter um ser que seja necessário de outro ser necessário anterior, pois o ser posterior já não seria mais necessário e não podem existir infinitos seres necessários, um anterior ao outro, porque senão nunca teríamos um ser necessário e nada existiria. Portanto, faz-se necessário colocar algo que seja por si mesmo necessário, não havendo causa necessária anterior a si mesmo, mas que seja a causa necessária dos demais seres, que todos chamamos Deus. Quarta via é extraída das graduações que são encontradas nas coisas. Encontra-se nas coisas algo que seja um bem maior, bem menor, mais verdadeiro, menos verdadeiro, e assim também para as demais coisas que existem. Mas maior e menor referem-se às diferenças segundo algo se aproxime daquilo que é máximo, assim como o calor. Quanto maior é o calor, mais ele se aproxima do máximo calor possível. Existe também aquilo que é veracíssimo, ótimo, nobilíssimo e, consequentemente, um ente máximo, supremo. Pois, como é mostrado no livro 2 da Metafísica, o que é verdadeiro em sumo grau é ente em sumo grau. O que é dito máximo em um determinado gênero é a causa de todas as coisas contidas naquele gênero, assim como o fogo, que é calor máximo, é a causa de todos os calores, assim como é dito no mesmo livro 2 da Metafísica. Então aqui você poderia argumentar, não, mas o fogo não é o calor máximo. Tem o sol, que é muito mais quente do que o fogo. Sim, mas aqui ele pega o fogo como sendo a essência do calor, por isso que ele diz que o fogo é o calor máximo. Portanto, há um ser que seja a causa da bondade, de toda a perfeição e da existência de todos os seres. Nós o chamamos Deus. Quinta via é extraída do governo das coisas. Vemos que aquilo que carece de consciência, principalmente os corpos naturais, realizam o próprio fim, parecem sempre agirem frequentemente do mesmo modo a fim de alcançarem o que é ótimo e que fica claro que não é por acaso, mas por meio de uma intenção alcançam um fim. Aqueles seres que não têm consciência não atingem um fim, senão dirigidos por outro ser consciente e inteligente, assim como a flecha é lançada pelo arqueiro. Portanto, existe algum ser inteligente pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas a um fim, a este ser chamamos Deus. Então, por exemplo, como é que o castor vai construir um dique se ele não raciocina? Não tem como ele construir um dique pela própria razão dele, pelo próprio raciocínio dele, pela própria inteligência dele, porque ele não sabe o que ele está fazendo, ele faz por instinto. Então, ele segue como se fosse uma programação de Deus para que ele fizesse aquilo ali, para que por instinto ele soubesse exatamente como fazer um dique. Ele sabe como que ele tem que cortar lá o tronco da árvore, como que ele tem que carregar aquele tronco, como que ele tem que arrumar aquele tronco ali para construir aquele dique. E assim a gente vê com relação aos outros animais também, o cachorro que faz um buraco no chão para enterrar o osso, vê um poste na rua, vai lá, faz xixi para marcar território. Então, tudo isso são ações instintivas do animal, que necessariamente, pelo animal não ter consciência e raciocínio, levam claramente a gente a provar a existência de Deus, porque se o animal não raciocina, como é que ele faz algo que segue sempre o mesmo padrão e tem um fim, se ele não sabe o que está fazendo? Porque alguém o dirige, alguém superior a ele, uma inteligência superior a ele o dirige, e essa inteligência superior ao animal é Deus. Réplica à primeira objeção. Assim como disse Santo Agostinho no Inquirídio, sendo Deus o sumo bem, de nenhum modo ele permitiria a existência de algum mal em suas obras, se não fosse poderoso e bom a tal ponto de fazer o bem a partir do próprio mal. Assim, à infinita bondade de Deus, pertence permitir os males para deles extrair o bem. Réplica à segunda objeção. Como a natureza age em vista de um fim determinado, pelo direcionamento de um agente superior, é necessário fazer chegar até Deus, causa primeira, tudo o que a natureza faz. Do mesmo modo, tudo que é feito por uma livre decisão é necessário fazer chegar a uma causa mais elevada, além da vontade e da razão humana. É necessário, pois, que aquilo que é mutável e falível chegue a um princípio imóvel e necessário por si mesmo, como foi mostrado na terceira via. Como foi mostrado pela terceira via, como os atos humanos são falhos e mutáveis, nós não podemos nos basear na nossa própria razão e vontade falhas e imutáveis para sabermos qual decisão correta tomarmos, pois há a possibilidade de estarmos errados. Mas se há sempre a possibilidade de estarmos errados, como saberemos então se estamos certos? Só poderemos saber se estamos certos se ordenarmos as nossas ações segundo uma inteligência superior a nós, que seja imutável e perfeita, que jamais possa errar, falhar,
a qual entendemos como Deus. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, tenham entendido o conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida, postem um comentário no canal. Compartilhem esse vídeo para que um maior número de pessoas fique sabendo desse conteúdo. E até a próxima!